parte, eu quero neste momento testemunhar um milagre muito especial que Deus fez na minha vida. Para quem não me conhece, eu tenho 2 filhos, um de 3 e um de 4 anos. E um final de semana retrasado, eu estava no meu carro, junto com minha família reunida, junto com meu marido e meus filhos. Nós estávamos em direção ao centro da cidade. Meu filho mais velho, Guilherme, de 4 anos, dormiu no carro e ficou deitado no banco de trás. E ficou aquele silêncio, eu pensei que o Lucas estava dormindo também. E aí a gente foi andando normal naquele trânsito. De repente o Guilherme, ele acorda gritando, chorando. E ele gritava desesperadamente: mãe, meu ouvido, tá doendo demais, mãe. E eu até no momento eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, irmãos, eu olhei para ele e ele falou: mãe, meu ouvido tá doendo muito. Quando eu olho no ouvido dele, irmãos, estava um pedaço de uma tesoura de criança quebrada dentro do ouvido do meu filho. O Lucas estava com uma metade de uma tesourinha de criança. E enquanto o Guilherme dormia, ele colocou essa tesoura dentro do ouvido do Guilherme com toda a força e quebrou a tesoura lá dentro. O meu filho, irmãos, gritava desesperadamente de dor. Eu estava num trânsito que eu olhava para trás, não tinha como voltar. Eu olhava para frente, não tinha como ir para frente. Meu filho gritando desesperadamente de dor e eu não sabia o que fazer. Eu tentando lembrar o telefone do meu convênio para saber onde tinha um hospital mais próximo para me socorrer ele, mas nem o telefone eu não conseguia lembrar. Aí eu lembrei que tinha um médico que atendia em Santana. Imagina meu desespero, estando lá no centro, tendo que voltar para Santana, um trânsito horrível, meu filho gritando de dor. Vai eu voltando para Santana, irmãos. Chega lá em Santana, meu filho chorando. O pediatra olhou e falou: mãe, você me desculpa, eu sou pediatra, mas eu não posso mexer no ouvido dessa criança. A senhora tem que correr imediatamente para um médico especialista, um otorrino, porque só ele pode mexer nesse ouvido, que está um caso muito sério. Onde tem um especialista agora do convênio? Lá na Moca. Eu estava em Santana, tinha pegado um trânsito, meu filho gritando, pensando que lá ia resolver meu problema. E ela falou: não, você tem que voltar lá para a Moca para ser atendido por um especialista. Irmãos, imagina o desespero. Entra eu dentro do carro com meu esposo, meu filho gritando de dor, aquela tesoura quebrada dentro do ouvido dele, ele chorando de dor, e a gente pega um outro trânsito para chegar até o hospital da Moca. Quando nós chegamos lá, pedimos pelo amor de Deus para o médico atender logo o nosso filho. E naquele desespero, chegamos lá, o médico olhou. Ele começou a pegar uma pinça e tentar puxar aquela ponta da tesoura a seco, sem nenhuma anestesia, sem nenhuma sedação. Na hora que ele tentou puxar, irmãos, começou a jorrar sangue no ouvido do meu filho e ele começou a gritar desesperadamente: mãe, pelo amor de Deus, não deixa que está doendo demais, não deixa que está doendo demais. Só que a gente, no desespero de tentar ajudar ele, a gente deixou o médico fazer isso, no desespero. Aí o médico pela segunda vez tentou puxar, irmãos, piorou tudo. Começou a jorrar sangue no ouvido dele. O médico olhou e falou: mãe, esse caso é um caso cirúrgico. Eu não posso tentar tirar mais isso aqui. A senhora vai ter que ir embora com ele, vai dar os antibióticos. Na terça-feira, isso aconteceu no sábado, irmãos. Na terça-feira a senhora volta aqui, a gente vai internar ele, vai levar ele para o centro cirúrgico para retirar essa tesoura do ouvido dele. Irmãos, eu fui para casa, mas eu não estava em paz, porque eu vi o ouvido do meu filho como que estava. Quando chegou em casa, meu filho deitou no sofá. E ele começou aquela lágrima, irmão, de dor. Não era lágrima de manha, não, era de dor. Eu cheguei lá, ele estava quietinho, ele falava: mamãe, está doendo, mamãe. Mamãe, está doendo muito. Eu olhava para o ouvido dele e tinha aquele sangue, irmãos. Eu tentei acalmar ele, dei o remédio para ele. Ele dormiu, nós dormimos. Quando acordamos no domingo de manhã, irmãos, ele estava reclamando de dor. O travesseiro, a fronha estava toda suja de sangue. O ouvido dele estava pingando sangue, irmãos. Eu falei: eu não vou esperar até terça-feira, eu preciso ir agora para o médico. Peguei meu filho desesperadamente, fui até um outro médico.
Chegando lá, o médico olhou e falou: mãe, isso aqui é só caso cirúrgico. Como está muito inflamado, está saindo sangue, eu não posso nem mexer agora. Eu vou marcar para ele a cirurgia na segunda-feira de manhã, o primeiro horário para ele retirar isso aí. Mas vai ser simples, mãe, acalma, vai ser simples. Eu fui para casa, quando foi 7 horas da manhã, eu estava no hospital, irmãos. Chegou lá, irmãos, coloquei meu filho, ele trocou a roupa, colocou tudo, e eu ainda estava em paz, meu coração ainda estava em paz, porque eu falei: não, vai ser só tirar, vai ficar tudo bem. Aí a enfermeira falou: mãe, ele vai entrar no centro cirúrgico, mas vai ser coisa rápida, pode ser que demore um pouquinho mais, 1 hora, no máximo 2 horas, pelo efeito da sedação, mas o processo vai ser coisa rápida, simples, daqui a pouco você vai embora. Quando ele ia entrando no centro cirúrgico, ele derramou uma lágrima, somente uma lágrima, irmãos. Mamãe, pega na minha mão, me ajuda, porque dói demais. Irmãos, ele entrou naquele centro cirúrgico, eu falei: Deus, põe nas tuas mãos. Eu desci, falei: vai demorar um pouco, eu posso esperar, então eu vou descer, vou ficar lá embaixo da recepção. Passou mais ou menos uns 20 minutos, para uma coisa que ia demorar 2 horas. Me desce o segurança: por favor, o acompanhante do Guilherme. Aí eu levantei a mão desesperadamente: pode falar. O médico está te chamando com urgência, lá no centro cirúrgico. Irmãos, eu subi aquela escada e parecia que eu não estava vendo mais nada. Porque se a mulher tinha falado para mim que ia demorar 2 horas com o efeito da sedação, o médico, eu acabei de descer, o médico me chama para voltar para o centro cirúrgico, sendo que ele tinha falado para mim que ele ia me dar todo o diagnóstico, tudo depois, no quarto, normalmente, depois que acabasse tudo, e não. Ele me chamou antes para entrar dentro do centro cirúrgico. Eu subi desesperadamente, eu chamei a enfermeira e falei: olha, o médico está me chamando, ele disse que é urgente, precisa falar comigo. De repente veio o médico e falou: olha, mãe, eu já retirei o objeto do ouvido do seu filho, está aqui. O ouvido do seu filho está todo estourado por dentro. O tímpano dele já era. Estourou todo o tímpano dele por dentro. A pessoa que colocou esse objeto no ouvido dele colocou com força. Eu falei: tá, eu já estou desesperada. Tá, doutor, e? Olha, mãe, eu vou falar a verdade. Eu poderia falar depois na sala, mas eu prefiro chamar a senhora aqui porque é um caso urgente. Pelo estrago que está no ouvido do seu filho, eu já posso adiantar a senhora que o seu filho não vai ouvir mais. Ele vai ficar surdo deste ouvido. Irmãos, quando eu vi aquilo, parecia que formou um buraco, fez um buraco debaixo da terra e que eu caí ali dentro. E ele falava assim: mas calma, mãe, calma. A gente vai tentar depois fazer uma reconstituição do ouvido dele por dentro. Mas até o momento, o diagnóstico que eu tenho é que seu filho não vai ouvir mais. Que ele vai ficar surdo. Pode ir lá que daqui a pouco eu chamo a senhora. Irmãos, eu desci aquela escada e eu chorava muito, desesperadamente. Eu dizia: Deus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu não aceito isso, pelo amor de Deus. Quando eu acabo de descer as escadas, me chama de novo o acompanhante do Guilherme. Aí vai eu desesperadamente voltando ali. Quando eu voltei, a enfermeira falou assim: olha, mãe, o seu filho está saindo agora do centro cirúrgico. Você precisa acompanhar ele até a sala. Eu pensei que ia chegar lá, ou ele estaria dormindo ou ele estaria quieto. Quando eu cheguei à porta do centro cirúrgico, irmãos, estava vindo meu filho, com o ouvido todo cheio de curativo. E ele gemia, irmãos, mas ele gemia muito. Era um gemido de tanta dor, e ele olhava para mim assim e falava assim: mamãe. Aleluia! Glória a Deus! Mamãe. Aleluia! Oh, aleluia! Ele falava assim: mamãe, me ajuda, mamãe, tá doendo demais. Dói demais, mamãe. Me ajuda, me tira daqui, dói demais, mamãe. Segura na minha mão porque dói demais.
cadê meu papai, mamãe? Cadê meu papai? Dói demais, mamãe. E ele gemia, irmãos. Ele não conseguia se controlar. Ele virava naquela maca e começava a falar. E ele gemia e falava: mamãe, segura na minha mão, mamãe, me ajuda, tá doendo demais, é muita dor. Eu olhei aquilo, irmãos, eu falei: Deus, toma nas tuas mãos, tem misericórdia do meu filho, Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas tem misericórdia do meu filho, Senhor. Levei ele para a sala, irmãos. E ele continuava gemendo e pedindo pelo amor de Deus para alguém ajudar ele, porque estava doendo demais. Até que deram um remédio para ele, ele dormiu. E eu passei aquele dia inteiro na angústia, meu filho internado ali, eu na angústia, eu pedi a Deus: Deus tem misericórdia, Deus tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu filho, cura. E nós ficamos ali o dia inteiro. Quando foi às 17 horas, o médico chegou, chamou eu e meu esposo e falou: olha, vocês podem levar ele para casa, toma muito cuidado com ele, mas eu já adianto para vocês vão para casa com esse diagnóstico, que o seu filho não vai ouvir mais. Você vai ter que voltar aqui na sexta-feira para a gente marcar uma nova cirurgia, para tentar reabilitar o ouvido dele, mas ele não vai ouvir mais. Irmãos, o hospital que eu estava era lá na Zona Sul. Eu entrei no carro, irmãos, a viagem parecia que era uma eternidade, porque eu chorava e eu pedia a Deus para ter misericórdia do meu filho. Eu cheguei em casa e foi uma semana, irmãos, até chegar sexta-feira foi uma semana de angústia. Porque ao mesmo tempo que você confia, você é ser humano, você é mãe, e você se desespera. E foi passando todos os dias da semana, e eu falava: Deus tem misericórdia, cura meu filho, Senhor, eu não aceito, eu preciso do teu milagre. Eu preciso dessa cura, eu preciso testemunhar o teu milagre. E chegou sexta-feira, irmãos, eu peguei meu filho, voltamos para o médico, mesmo o médico que tinha feito a cirurgia nele. Chegou lá, o médico tirou o curativo dele, olhou ele, falou com ele, e falou assim: mãe, eu tô notando algo diferente aqui. Ele tá bem? Eu falei: tá, doutor, tá bem, não reclama mais de dor não. Mas eu tô notando algo diferente. Como eu não posso, agora ele está muito assustado, eu não posso ainda mandar ele fazer uma tomografia, um exame mais complexo para verificar. Eu vou só fazer um teste aqui rapidinho, só pra gente tirar uma dúvida. Falei: tudo bem. Ele entrega o seu celular na mão do seu filho, do Guilherme. Me passa o seu número. Eu passei o número do meu celular para o médico. O médico se distanciou do Guilherme. E ele ligou no meu celular. E ele falou: põe o celular no ouvido que está machucado do Guilherme. E eu coloquei e falei: Gui, segura aí que o tio vai ligar para você. Irmãos, de repente eu estava dentro do consultório, o médico saiu para ligar para ele. De repente o médico começou a falar: alô? E o Guilherme: alô. O médico começou a falar assim: oi, Guilherme, você está ouvindo o titio? Tô ouvindo o titio. Tá tudo bem, Guilherme? Tá tudo bem. Você tá com fome, Guilherme? Não, tio, tô com fome não. Você tá mais calmo agora, Guilherme? Tô mais calmo, tio. Irmãos, naquela hora eu tinha vontade de pular dentro daquele consultório e começar a falar língua estranha, porque eu vi o poder de Deus naquele lugar. O médico retornou e falou assim: mas você colocou o celular no ouvido certo? Eu falei: sim, doutor, eu coloquei nesse ouvido aqui. Mãe, não pode ser. Pela ciência, mãe, uma pessoa que tem um tímpano perfurado, estourado, como eu vi, eu que fiz a cirurgia dele, eu que vi como estava o tímpano dele, ela não tem condições nenhuma de ouvir, mãe. Eu estou aqui, mãe, com a carta de encaminhamento para a cirurgia, para tentar reconstituir o tímpano dele. E ele não poderia estar ouvindo com o tímpano estourado. Só que agora eu liguei para ele e ele está ouvindo, mãe. Eu sou médico, cirurgião, só que eu não sei o que está acontecendo, mãe. Eu pedi para a mãe voltar aqui na sexta-feira, porque a gente já ia marcar a próxima cirurgia, porque o pior era ele que não estava ouvindo. Só que, mãe, eu vou te falar uma coisa: a senhora não precisa mais dessa carta de encaminhamento para a cirurgia. E nem precisa mais passar comigo, porque seria para fazer a cirurgia. Aleluia, Deus. Eu não sei explicar, mãe, mas ele já está ouvindo, ele está bem. Ele está com um curativo dentro do ouvido, mas isso aí é depois
tirar. Eu vou te passar somente uma cartinha para a senhora fazer um acompanhamento com o médico, a senhora preferir, próximo à casa da senhora. Vai ser só um acompanhamento para verificar direito o ouvido dele. Mas o pior que seria ele ficar surdo, ele não está e ele não vai ficar. Porque nós já fizemos algum teste e ele está ouvindo. Querido, sabe o que é isso? O homem e o médico podem falar qualquer coisa, mas a última palavra vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu saí daquele hospital, o médico deu tchau pra mãe. Pode ir em paz, porque o pior que eu diagnostiquei não vai acontecer. Ele está ouvindo bem, muito bem. Irmãos, eu fui embora e eu ficava assim. Guilherme, meu ouvido estava machucado. Guilherme, mãe, eu tô ouvindo, para de falar nesse ouvido. Guilherme, aí depois eu falava bem alto. Guilherme, mãe, você é chato, hein? Para de falar, eu tô ouvindo, mãe. E eu fui para casa, irmãos, me alegrando e agradecendo a Deus. E como eu falei, no dia que eu contei o testemunho, eu lembro que antes da pastora viajar, Deus usava ela. E ela falava, tem uma pessoa que está aqui, que Deus me mostra você tomando um susto muito grande. Mas esse susto vai ser para que você veja a glória de Deus. Eu tomei posse dessa revelação. Quando eu tomei esse susto, eu lembrei dessa revelação. E eu disse, eu sei que eu vou viver a sua glória, Senhor. Então, queridos, creia. Porque quando o homem diz que é impossível, Deus faz se tornar possível na sua vida. Só para nós encerrarmos, irmãos. A palavra do Senhor diz, chorai com os que choram, alegrai-se com os que se alegram. Eu quero agradecer aos intercessores que oraram, que buscaram pela vida do meu filho, aos obreiros, aos irmãos da igreja que sabiam, que me mandaram mensagens, que estavam ali do meu lado. Eu quero agradecer, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos.